indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. Então está aqui para vocês, ele está falando o seguinte, esse inciso, que quem paga, tá certo? Quem paga a remuneração dos servidores públicos, do servidor, inclusive é esse servidor que deve cumprir esse código de ética, né? Quem paga são os tributos. Quem paga os tributos é a sociedade, inclusive quem? O próprio servidor ajuda a pagar o seu salário, né? Então, por isso que exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação, da sua finalidade. Bacana? Vamos lá. Caiu no concurso. Vem comigo. Olha aí. CESP 2016, cargo de analista. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos, pago por todos, exceto por aqueles pagos por ele próprio. Está errado, né? Está errado. Por quê? Porque nós vimos claramente no inciso 4º das regras deontológicas que quem paga a remuneração dos servidores públicos, quem que é? Quem paga a remuneração dos servidores públicos é o próprio, é a sociedade, são os tributos. E quem paga o tributo é a sociedade. E como o servidor público faz parte da sociedade, ele também paga os tributos que, em consequência, paga a remuneração dos servidores. Então está errado aqui, simplesmente a palavra exceto, né? Quinta regra deontológica. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio, né? Gente, presta atenção, gente, as regras deontológicas falam o seguinte, as regras deontológicas, né? São 15 regras deontológicas. Então, nas regras deontológicas, ele vai enfatizar muito bem a questão da moralidade. Foram 4 itens falando sobre o quê? Moralidade, comportamento ético. Outro item que as regras deontológicas consideram muito é o seguinte, a atitude do servidor público fora da repartição, fora da sua atividade. E esse inciso 4 fala isso. O que ele fala? Olha, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. Tá? Olha, o trabalho desenvolvido perante a comunidade. Né? Por quê? Porque o cara é um cidadão, né? Ele integra a sociedade, e esse trabalho deve ser considerado como seu maior patrimônio. Pegadinha de concurso, hein? Então, o trabalho desenvolvido perante a sociedade, tá? Esse acréscimo ao seu próprio bem-estar é o seu maior patrimônio. Questão de concurso, hein? 6ª regra deontológica. A função pública integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir do seu bom conceito da vida funcional. Então, mais uma vez, ele reforçando, você também tem que ser probo, leal, honesto, ter uma boa conduta fora. Olha assim, verificado na conduta do dia a dia, vida particular. Olha, vida particular. Marca esse cara aí, de cada servidor público, a função pública. A função pública integra-se à vida particular, né? Bacana? Comigo aqui. Salvo aos casos de investigações policiais ou de interesse superior do Estado e da administração pública estadual, salvo, né? Então, esse salvo aqui é uma exceção, tá? Salvo, né? Ou seja, esse salvo, você vai deixar de praticar um comportamento. Qual comportamento? Já vou antecipar, publicidade, né? Publicidade. Nós já vimos que lá no artigo 37 da Constituição, o caput diz o seguinte, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiente. Então, o princípio da publicidade. Olha que questão boa de concurso, né? Então, o Código de Ética do Servidor Público está dizendo o seguinte, você pode abrir mão da publicidade em quais casos? Primeiro, investigação policial. Tá? 2, interesse superior. Tá?
Professor, por quê? Porque investigações policiais de interesse superior a serem preservados e previamente declarados é o quê? São o quê, ó? Processos sigilosos. Se eles são processos sigilosos, eles é o quê? Eles estão isentos de praticar o ato da publicidade. Professor, mas quem que vai dizer, professor, que o cara é sigiloso? Os termos da lei. Então, as leis, tá certo, que vão nortear, as leis que vão dizer que esses atos de investigação policial e de interesse superior estarão submetidos à publicidade. Excelente questão de concurso, aqui dá para explorar vários assuntos aqui, né? Bacana? Ó, a publicidade de que qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando a sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Então está aqui para vocês o inciso 7º, ele trata da publicidade e ele fala claramente, né, nos termos da lei, as investigações policiais e interesse superior do Estado, eles estão aí excluídos da prática do ato da publicidade. Importante, hein? Inciso 8. Toda pessoa tem o direito à verdade. Olha aí, né? Cara, regras deontológicas. Comigo, gente. São comportamentos éticos. Um dos comportamentos éticos exigidos, está aqui, ó, é o seguinte, gente, é o conceito da verdade suprema, da verdade absoluta, né? Olha que coisa interessante, verdade, né? Essa verdade sobre todas e quaisquer situações, mesmo que uma verdade venha prejudicar a própria pessoa ou a administração pública. Olha o que diz aqui no começo, olha que importante. Toda pessoa tem um direito à verdade, doa quem doer. O servidor público não pode omiti-la. Omitir o quê? A verdade. Ou falseá-la. Ainda, olha que coisa, ó, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Olha que coisa interessante, né? Rapaz, você é servidor público, então você tem que passar a notícia, o resultado de forma verdadeira, mesmo que esse resultado venha contra a própria administração pública ou contra o interessado. Ele tem que saber a verdade porque é um direito dele. O Estado de Mato Grosso não pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquila a dignidade humana. Tá? Então está aí para vocês, né, a questão da verdade. Então, na verdade, do meu modo de ver, esse inciso aqui tinha que ser dividido em dois, né? Ele tirava o ponto ali e criasse outro inciso, porque ele fala aqui que não pode crescer ou estabilizar sobre o poder de... Ele não pode, a administração pública não pode ter corrupção, hábito de erro, opressão e assim por diante, né? CESP 2016, cargo de analista. O servidor não poderá omitir a verdade, certo ou errado? Verdade. Ainda que a pessoa contrariar interesse de pessoa interessada ou da administração pública, né? E aí, gente? E aí a verdade absoluta, exatamente, a verdade tem que ser dita, mesmo que essa verdade vai contrariar o interesse da própria pessoa, de outra pessoa, ou da própria administração pública. Corretíssimo, né? Isso aí é Ctrl+C e Ctrl+V do inciso anterior. Lembrando que essa aqui foi uma questão aqui do decreto 1171, não da lei complementar 112, mas se aplica, porque tem o mesmo princípio, né? 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e os tempos dedicados ao serviço público estadual caracterizam o esforço pela disciplina. Bacana, tranquilo, comportamento fácil, né? 10º, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Tá aí. Então, olha só, gente, você tratar mal uma pessoa que paga os tributos. Lá atrás ele falou de tributos, está lembrado disso? O que ele falou dos tributos? Os tributos que pagam a remuneração do servidor. Inclusive ele paga tributo, isso que falou lá atrás.
Aqui fala o seguinte, ó, tratar mal as pessoas que pagam tributo, que mantêm a máquina pública, que pagam o seu salário. Essas pessoas que foram vítimas desse maltrato, cabe a elas uma indenização, né? Ou seja, ó, causa, ó, dano moral. Ó, dano moral, cara. Aí. Né? Não, já vi várias provas de concurso que o cara colocou esse cara aqui igualzinho, em vez de colocar dano moral, ele colocou dano material. Professor, está errado, não existe dano material. Dano material é quando causa um prejuízo. Dano moral é quando ofende a sua moralidade, tá certo? Então está errado, não, tá? Então, questão de concurso, o cara lá pode colocar dano material, está errado, é dano moral. 11º, são 15 comportamentos éticos, né? Causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou do Estado de Mato Grosso. Olha só, gente, né? Causou algum dano, algum patrimônio, algum bem do Estado, né? Então você não vai causar apenas, tá, a ofensa a essas instalações, um prejuízo material. Mas pelo código, pelas regras deontológicas, é mais do que isso. Você está o quê? Desrespeitando aquelas pessoas que se dedicaram a construir aquela coisa. Ó. Mas todos os homens de boa vontade que dedicaram a sua inteligência, o seu tempo, as suas esperanças e os seus esforços para construí-los, né? Olha que coisa interessante, né? Não é somente a coisa destruída material, existe algo maior, né? 12. Deixar o serviço público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente dano moral aos usuários dos serviços públicos estaduais, né? Olha aí a prioridade do cliente, né? Bacana? Fechou? Olha lá. CESP 2016, cargo de analista. Constitui grave dano moral aos usuários dos serviços públicos o atraso na prestação do serviço solicitado. E aí, professor, super correta. Por quê? Porque é isso que trata o inciso 12 da Lei Complementar 112 de 2000. Vamos ler de novo? Olha só, foi Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Ó, o servidor público deve prestar toda a sua atenção... eu estou passando para frente e para trás. Ó. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou o ato de desumanidade, mas principalmente dano moral aos usuários dos serviços públicos estaduais. Olha só, constitui grave dano moral aos usuários dos serviços públicos, atraso na prestação de serviço. Exatamente, é uma regra deontológica de comportamento, né? Cria um direito para o usuário do serviço público. 13º, o servidor público deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, levando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Então, olha só. Ele conceituou uma conduta negligente aqui. O que vem a ser uma conduta negligente neste caso aqui do Código de Ética? É quando você não presta toda a atenção às ordens legais dos seus superiores. Ó. Olha só que coisa interessante, gente. Legais, né? O direito administrativo do Brasil, do Estado de Mato Grosso, do mundo em si, ele fala sempre assim, você está subordinado à hierarquia, à disciplina, tá certo? Mas sempre dentro da legalidade. Ninguém está obrigado, as pessoas estão desobrigadas, elas não podem
obedecer ordens ilegais. Então, é sempre na legalidade. E se ocorrer a ilegalidade, aí ele está aqui, você vai ter que representar. A gente vai ver esse cara já já. Ó, sempre legais. Você não cumpriu as ordens legais, você está sendo inegligente. Não está sendo, está tendo uma conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso, e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública, né? Então, está aqui para vocês, ele trouxe a palavra negligente, né? 14º, né, penúltimo. Toda ausência injustificada do servidor público ao seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público estadual. Ausência injustificada. O que é isso? A falta do cara. O cara faltou o serviço, ele está ausente. Só que essa ausência, ela tem que ser o quê? Injustificada, né? Essa ausência injustificada, ele é o quê? É uma grande desmoralização para o serviço público, porque a pessoa vai até o local para receber o serviço público e o cara não está lá, está com uma ausência injustificada, né? Que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Olha, item importante aqui. Então, cara, tá certo? Aqui, nós temos aqui a desmoralização. Cara, ausências injustificáveis, né? Isso que vai causar desmoralização. Finalmente, último item, 15º, nós temos aqui o servidor público que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão colabora, de todos pode receber colaboração, pois a sua atividade pública é de grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento do Estado de Mato Grosso. Bacana, né? Então, nós encerramos aqui as regras deontológicas, né? Professor, teve algum exercício aliás, tem algum exercício, alguma questão do concurso aí, de concursos estaduais? Tem. Olha só, né? Detran MT, o FMT, cargo de analista, né? Letrinha aqui bastante pequena, né? Ok? Vamos fazer esse cara aqui, né? Inclusive aqui no Detran, a gente fez um baita curso online, né? Um baita curso online, e nós tivemos aí 593 alunos aprovados no Detran, né? Vamos lá. O exercício de cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança exige conduta compatível com os preceitos instituídos pelo Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Qual é esse código? Lei Complementar 112. E com os demais princípios da moral individual, social e funcional. Dentre esses, não se insere. Quer ficar competitivo? Vem comigo. Cara, qual que é o nome desse cara aqui? Comando da questão. Esse é o comando da questão. Então, o aluno tem que entender o comando da questão. Esse comando da questão, vocês podem estar olhando aí a sua lei, ele é Ctrl+C e Ctrl+V, ele é cópia fiel. Fiel de quem? Lá do artigo 2º, pode ver. Artigo 2º da Lei Complementar 112. É cópia fiel, tá certo? Cópia fiel aqui da Lei Complementar 112. Pode ter certeza, cópia fiel. E aí, professor? O artigo 112, o artigo 2º da Lei 112, ele vai trazer 15 comportamentos éticos, 15 regras deontológicas. O que o comando está falando? Ele quer o seguinte, ele quer, dentro dessas 4 alternativas, aquele comportamento ético que não se enquadra no artigo 2º. É isso, é o comando da questão. Vamos lá? O servidor público não pode omitir a verdade, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Super correta, verdadeira essa questão. Super verdadeira essa questão, né? Isso aqui, eu sempre falo que é verdade real, né? Verdade, sempre tem que falar a verdade. Não interessa aí qual que é o resultado da verdade, né? 2b, deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução competente ao setor e que exerça as suas funções, permitindo a formação de longas filas, caracteriza dano moral, correto, dano moral,
aos usuários dos serviços públicos estaduais. Super correta, né? Ctrl+C e Ctrl+V dos incisos, né? Aí, professor, eu quero ficar competitivo, dá uma dica assim. O item A está correto, o item B também está correto. Depois, ó, do ladinho aqui, coloca os incisos, né? Que foram como base, isso fixa muito o conteúdo. C, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar, salvo nos casos de investigação policial ou interesse superior do Estado e da administração pública estadual nos termos da lei. Exatamente, são as duas hipóteses aí que você está, como é que eu falo assim, você está aí liberado para não exercer o princípio da publicidade, falamos sobre isso, então está correto. D, a função pública integra-se na vida particular, correto, de cada servidor público. Contudo, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, não poderão, aí, já achei o erro, ó, não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito. Um nãozinho aqui que invalidou. Então, nós já temos a resposta correta, é a letra D, porque é a incorreta, que é a incorreta que nós estamos buscando. Sobre isso, eu quero falar o seguinte para vocês, né? Sobre isso, eu quero falar o seguinte para vocês, tá? Sobre isso, eu quero falar o seguinte para vocês, né? Então, tá aqui, ó, letra D. Ó, regras deontológicas, para fechar o assunto de regras deontológicas. O erro está na letra D. Qual foi o erro da letra D? Ele quebrou um princípio básico da regra deontológica. Ele falou o seguinte, que a sua vida particular não interfere lá. E está errado, está errado. Coloque isso. Então, as regras deontológicas, ó, regra da verdade, tá? Regra da verdade, regra da moralidade absoluta, tá certo? Comportamento ético, primazia das suas atitudes. E, finalmente, ó, você é membro da sociedade, e você, como lá fora, membro da sociedade, isso reflete na administração pública. O erro está na palavrinha? Não. Pronto. Fechamos aí. Então, fechamos aqui, então, as regras deontológicas, que são a maior que tem. Vamos continuar esse cabra aqui, né? Segunda sessão, né? Ele vai falar o quê? Sobre os deveres fundamentais do servidor público, né? Então, os deveres fundamentais do servidor público. O que é um dever? Né? O dever nada mais é do que obrigação de fazer. E a vedação? A vedação é aquilo que você não pode fazer. Então, nós temos aí o dever e nós temos as vedações. Vamos falar de deveres aqui, né? Vamos falar de deveres. Artigo 3º. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força da lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão ou entidade do poder estatal, como autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado de Mato Grosso. Ok, vamos lá. Esse artigo 3º, ele fala muitas coisas, tá? Esse artigo 3º é o seguinte, cara. Não tem um artigo correspondente desse lá na lei não, no decreto 1771 de 94. Então, com isso, você já tem que ligar o seu radar. Já tem que ficar com o radar, ó, ligado, antenado, tá? Professor, no comecinho da aula, o senhor falou alguma coisa sobre cargo efetivo, cargo em comissão, emprego público, função de confiança. Não falei? Falei. Então, vem cá, vou voltar aqui, vou passar aqui. Lá no artigo 2º, ele diz o seguinte: ó, o exercício de cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança exige conduta compatível com os preceitos deste código e com os demais princípios. Ok, bacana. Então, o que ele fala aqui? Ó? Aqui ele limitou, tá? Ó, cargo efetivo, aquele de provimento em concurso público, cargo em comissão, aquele que é nomeado, emprego público das estatais,
Função de confiança, o cara que está ocupando uma função temporária. E aí, professor? Cara, e os agentes honoríficos? Como assim, professor? Aquele cara que trabalha no dia da eleição como mesário, cara. Como mesário. Ele não está exercendo uma função pública? Ele exerce. Tá? Ele exerce uma função pública. Então, ele tem o quê? Ele exerce. Só que no artigo 2º, ele não trouxe isso, né? O que aconteceu? No artigo 3º, tá? O artigo 2º, você tem que entender que são as regras deontológicas. Deontológicas. O que é uma regra deontológica? É aqueles princípios, aqueles comportamentos requeridos para o servidor por uma profissão, né? São isso. Só que no artigo 3º, o que ele fez? No artigo 3º da lei, ampliou esse rol para tudo e para todos, para fins de comprometimento ético, a apuração do comprometimento ético. Já que ele ampliou esse rol, o examinador. Qual a ampliação do rol? Entende-se para o servidor público. Olha só, ele conceituou o servidor público, né? Ele conceituou todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, tá, de natureza que preste serviço de natureza permanente, professor, por exemplo, temporária. Eu sou o júri, faço parte do tribunal do júri. Excepcional, eu fui convocado excepcionalmente para uma missão temporária de catástrofe, alguma coisa assim. Ainda que sem retribuição, ou seja, de graça, mesário, financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão ou entidade do poder estatal, ou seja, essa prestação de serviço tem que estar vinculada ao Estado, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, sistemas S da vida, as empresas públicas, sociedade de economia mista, ou seja, toda a administração pública direta e indireta, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado de Mato Grosso. Então, ou seja, esse artigo 2º, ele ampliou o rol das pessoas aí para fins de apuração. Ou seja, todo mundo, todas essas pessoas aqui, eles vão ter a obrigação de fazer, ou seja, o dever fundamental do serviço público, toda essa galera aqui, então, deverá cumprir aí, tá? Deverá cumprir qualquer uma das 21, tá? Qualquer uma das 21 aí, 21 deveres previstos no Código de Ética, ok? Vou fazer um exercício para vocês aí, olha só que caiu esse cara aqui, né? Não são considerados servidores públicos. Não são considerados. Para fins de apuração de comprometimento ético pela Comissão de Ética. Parou. Nós já sabemos, né, que o artigo 3º da Lei Complementar 112, ele deu uma interpretação ampliativa do conceito de servidores públicos, com remuneração, sem, etc. Né? Vamos lá. Aqueles que prestam serviço de natureza excepcional à administração, com ou sem remuneração. Isso está errado. Está errado. Por quê? Vou voltar lá para vocês. Porque é o seguinte, o que ele fala aqui? Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional. A questão cobrou excepcional, ainda que sem retribuição, desde que ligado direto e indiretamente. Então, o examinador cobrou este assunto aí. Bacana? Então, está errado pela palavrinha não. Se tirar o não, são, né? Aí, questão do CESP, uma dica para vocês, né? Questão do CESP, dica de quem concurseiro profissional, né? A maioria das questões do CESP que estão erradas, todas as provas, você pode observar isso, né? O cara coloca um nãozinho, então toda vez que colocou um nãozinho, cara, já se liga na questão do CESP, tá? Artigo 4º. São deveres fundamentais do servidor público, né? Só fechando. Para fins de apuração que nós falamos lá, eles vão estar sujeitos também às regras deontológicas,
estarão sujeitas aos deveres e estarão sujeitos às vedações. Bacana? Então, todo mundo lá que se classificou como servidor público, que aí não sobrou ninguém, todo mundo tem essa obrigação. Vamos lá. São deveres fundamentais do servidor público. Primeiro, dever. O que é dever? Obrigação de fazer. São quantos deveres previstos na legislação? Nós temos previsto 21 deveres. Tem que saber? Tem. Primeiro, desempenhar a tempo as atribuições do cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança que ele seja titular. Então é o seguinte, desempenhar a tempo, né? Atribuições do cargo. Cargo é um cara criado por lei. Todo cargo tem o quê? Ele cria para fazer alguma coisa, ou seja, é atribuído a ele algumas atividades. E essas atividades é chamado de atribuição. Então, o cara ocupa aquele cargo para dar conta de suas atribuições. Então, ele tem que desempenhar, tá? Tem que desempenhar. 2, exercer suas funções com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. O que é procrastinatório? São situações que você tenta retardar o fluxo do processo ou algumas situações, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições com o fim de evitar dano moral ao usuário, né? Ó, de novo, dano moral, né? Quando atrasou alguma coisa, lá a gente fala que os usuários têm direito a dano moral, né? Tá aí. Então você tem que ter um comportamento, uma obrigação de evitar sempre o dano moral, fazendo o processo andar. Isso que diz o inciso 2º. Terceiro, ser probo, né? Probo, honesto, tá? Digno, né? Ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a sua integridade ao seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Sempre a ideia de coletividade, né? Acima de tudo, né? Então está aí para vocês aí, né? Ser probo, reto, né? Ou seja, o comportamento obrigatório na conduta do servidor. Inciso 4º, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade do seu cargo. Professor, como assim prestação de contas? Você recebeu diárias. Se você recebeu diárias, você tem que prestar contas, você tem que fazer a prestação de contas dessas diárias, que é uma indenização. Então, você sempre tem que prestar conta, tem um dever, uma obrigação de prestar conta, né? 5, tratar cuidadosamente os usuários dos serviços públicos estaduais, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Então está aí para vocês, né, sempre cuidar dos usuários, né? Ter consciência de que o seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializa na adequada prestação dos serviços públicos estaduais. Ok, tranquilo, nada para comentar, fácil, né? Digo para vocês que na prova, todos esses, tantas regras deontológicas, são 15, são 21 proibições e 15, são 21 deveres e 15 proibições, na prova, sempre, provavelmente, Ctrl+C e Ctrl+V, letra da lei. Então tem que ler, tem que exercer, tem que ter a leitura. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários dos serviços públicos estaduais, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estadual. Olha só, o que é representar, gente, né? Representar contra qualquer comprometimento indevido, né? Ou seja, esse representar, tá? Esse representar é um termo jurídico, é lá do juridiquês, né? Então, o juridiquês, às vezes, coloca alguns termos para complicar a interpretação.
Eu estou no exercício da minha atividade, eu tenho um chefe, sim, todo burocrata tem um chefe, todo burocrata. Ele me passou uma ordem, só que essa ordem ela é contra o comprometimento indevido, não está previsto no estatuto. Então eu tenho que representar contra a autoridade, eu tenho que dedurar, eu tenho que denunciar esse cara, esse meu superior, com essa situação que está ilegal, que está errada, que não cabe na administração pública, que é indevida a quem é competente para apurar os fatos. Isso que é representar, ou seja, tanto no Código de Ética, quanto no Estatuto do Servidor Público Federal, quanto no Estatuto do Servidor Público Estadual, no caso do Mato Grosso, que é a LC 04, você tem o dever, a obrigação de sempre representar contra aqueles atos que você puder verificar de ilegalidade. Então, este é o conceito, esse é o comportamento. Você tem a obrigação de fazer, né? De representar. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas